1 Coríntios 12:9 está escrito: as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Viva o novo de Deus na sua vida. Novos sonhos, novas realizações esperam por ti. Novos planos, novas conquistas esperam por nós. O olho não viu, o ouvido não ouviu o que Deus preparou para nós. Deus preparou para nós. O que Deus preparou para nós. Creia nessa palavra hoje. Família, pode sonhar. Mãe, teu filho vai voltar. Pai, na mesa o pão não vai faltar. Não vai faltar. Promessas se cumprirão. Bênçãos te seguirão. E o que passou, passou. O novo de Deus chegou. Você vai viver. O novo de Deus chegou. Você vai viver o novo de Deus na sua vida. Você vai viver o novo de Deus. Boa noite, família. Boa noite, igreja. Vamos dar início ao culto dessa quinta-feira. Oremos. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, a oportunidade. O Senhor nos concede estar assistindo esse culto online, Senhor. Pai, cuida de cada família da Igreja Batista em Lagoinha. Visita nesse momento, Senhor Deus. Protege, Senhor, cada família. Perdoa os meus pecados em nome de Jesus. Amém. Continuando, meus irmãos, o culto, vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 91. Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropece com o pé em pedras. Pisará o leão e a áspide, calcarás os pés do filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Amém, né, meus irmãos? E nesse momento, que nós estamos vivendo,
Só o nosso Deus para nos guardar e nos dar segurança para a nossa família. Como também, meus irmãos, estamos, no mês da família. Vamos falar o tema? O tema é Família, Projeto de Deus. A divisa se encontra em Gênesis 1, versículo 27. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E no oficial, Família, Projeto de Deus. Vamos cantar junto? Tá bom, meus irmãos? Daqui a pouquinho eu volto. Família, nosso porto seguro. Família, pessoas que a gente compartilha as maiores conquistas, também os dias maus. Família, projeto de Deus. Família, a base, a estrutura, a coluna, criada pelas mãos do próprio Deus. Eu hei de ver minha casa, minha família transformada, vivendo a mesma fé restaurada, comendo o pão em plena comunhão. E abençoada seja minha família. Eu declaro a paz, eu determino a vida. Cristo vem reinar em minha família. Família transformada, vivendo a mesma fé restaurada, comendo o pão em plena comunhão. Bendita e abençoada seja minha família. Eu declaro a paz, eu determino a vida. Cristo vem reinar em minha família. Cristo vem reinar em minha família. Voltando, meus irmãos, ao culto, teremos participações de orações, teremos momentos, de orações, tá? Participações musicais, aí no final, mensagem, tá, meus irmãos? E que Deus possa estar
guardando cada família. Que Deus possa estar protegendo cada família. E nós também devemos orar pela família dos nossos vizinhos, né? Nossos amigos, que também precisam da nossa oração. Tá bom, meus irmãos? Fico com Deus. E que Deus abençoe o resto da semana, tá? Beijo no coração de cada um. Senhor Deus, nosso Pai, abençoe a vida da minha família, a vida dos meus parentes. Abençoe toda a família da igreja, proteja todos, abençoe os membros da igreja, abençoe todos os pastores da igreja. Abençoe a vida de pastor Davi, que ele possa estar ficando melhor e voltando para casa. Abençoe todos, proteja de todo o mal, em nome de Jesus, amém. Querido Deus, eterno Pai, Senhor, nesse momento, Senhor, mais uma vez, ó Deus, me coloco na Tua presença, Senhor. Ó Pai, gostaria de pedir, Senhor, perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas, meu Pai, transgressões, ó Pai. Pai, em nome de Jesus, Senhor, gostaria de entregar, Senhor, o culto desta noite nas Tuas mãos. Pai, querendo desde já, Senhor, agradecer pelos louvores, ó Deus, e pela Tua palavra, Senhor, nesta noite. Ó Deus, aproveitando, Senhor, entregar a nossa igreja nas Tuas mãos. Entregar, Senhor, nossos pastores, meu Pai, também, Senhor, cada departamento daquele lugar, dos varões, Senhor, das varoas, ó Pai, das crianças, da juventude, meu Pai, toma nas Tuas mãos, Senhor, abençoa, Senhor, cada departamento. Ó Pai, venha se fazer presente, Senhor, nesta noite no nosso culto, meu Pai. Ó Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu gostaria de entregar, Senhor, também os enfermos, meu Pai, que Tu venha, Senhor, curar. Ó Pai, que Tu venha, Senhor, estar, Senhor, aliviando, meu Pai, aquela dor, aquilo, ó Pai, que incomoda cada um, Senhor. Aquelas pessoas que estão, meu Pai, internadas, meu Pai, seja por Covid ou qualquer outra coisa, Senhor, visita, Senhor. Cura, meu Pai, faz a Tua vontade, ó Pai. Pai, em nome de Jesus, eu gostaria, Senhor, de te agradecer por esse momento, ó Pai, de oração, esse momento, Senhor, ao qual, Senhor, tiramos, ó Pai, para falar contigo, Pai. Obrigado por tudo, Senhor. Fica conosco, nos abençoa, Senhor, nos livra, meu Pai, nos guarda. Em nome de Jesus. Amém.
375 Segurança. Vivo feliz, pois sou de Jesus, e já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus, Filho de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor. Ao seu amor eu me submeti, extasiado então me senti. Anjos descendo, trazem dos céus, ecos das céus, só graça de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador, esperançoso vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor. Boa noite, amada igreja, que saudade de vocês. Um bom tempo, né, que nós não nos falamos, né? Tenho orado pela igreja, por esse momento difícil, pela perda do nosso amado pastor, né? Falta ele está fazendo, mas Deus sabe de todas as coisas e continua cuidando de cada um de nós. E mais uma vez a Luísa, né, me pede uma mensagem, não tem como dizer não para essa irmã tão querida, né? Então, Luísa, eu trouxe essa mensagem, né, uma mensagem que eu orei muito, fiquei pensando, meu Deus, o que falar para essa igreja nesse momento tão difícil que elas estão passando, que essa igreja está passando. E Deus falou para mim assim, ó, é o momento de reconstruir. Eles precisam reconstruir. Não pode parar. A minha igreja não pode parar. A Igreja Batista em Lagoinha é uma igreja relevante aí nesta localidade. E o trabalho não pode parar. Então, nós precisamos recomeçar. E nada melhor, né? Não tem livro melhor que nos ensina a reconstruir como o livro de Neemias. E para essa mensagem, Deus me incomodou tanto, né? E deixou essa seguinte mensagem para nós aqui hoje. Deus manda dizer para essa amada igreja que é hora de recomeçar, reconstruir, né? E
nesse momento de pandemia, onde nós temos perda de tanta gente querida, tanto desemprego, tanta família aí destroçada. Então está na hora de nós reconstruirmos. E o que devemos fazer? O que fazer nessa hora para reconstruir? Nossa igreja, nossa família. É fazer o que Neemias fez. Neemias, no capítulo 2, ele nos ensina muito. Ele nos ensina muito como reconstruir. E olha que a reconstrução dele ali era uma reconstrução também muito difícil, muito difícil. E lá em Neemias capítulo 2, né, eu vou usar vários versículos para mostrar que nós devemos agir como Neemias agiu, né? Mas o capítulo principal é esse aí, a gente vai usar do 1 até o 20, mas eu não vou ler todo aqui para a gente não tomar muito tempo, mas eu quero começar a ler pelo menos os 5 primeiros versículos para vocês entenderem um pouquinho que Neemias também estava sofrendo. Neemias, como nós também estava sofrendo por uma destruição do seu povo, da sua cidade, né? Ele também estava sofrendo. Então, lá em Neemias, capítulo 2, eu vou ler a princípio do 1 ao 5, diz assim: Neemias é mandado a Jerusalém. No mês de Nisan, no 20º ano do reinado de Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu peguei e ofereci ao rei. Ora, nunca antes eu tinha estado triste diante dele. Então o rei me disse: por que o seu rosto está triste, se você não está doente? Isso tem de ser tristeza do coração. Então eu fiquei com muito medo e lhe respondi: que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade onde estão sepultados meus pais está em ruína e os seus portões foram queimados? E o rei me disse: o que você me pede agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se for do agrado e se este seu servo encontrou favor em sua presença, peço que o rei me envie ajudar a cidade onde estão os túmulos dos meus pais, para que eu a reconstrua. Olha só que situação. E nesse texto, a gente já vai começar a perceber aí muitas coisas. A primeira coisa, assim, quando eu estava lendo esse texto, que Neemias estava triste aí, como ele diz, como é que ele podia ficar feliz se lá a cidade dele estava toda em ruína, né? Os seus portões foram queimados, ele estava muito triste. Mas a gente percebe aí já no primeiro versículo que Neemias estava trabalhando. Ele estava lá servindo o vinho ao rei. Foi lá, ofereceu. Irmãos, essa atitude de Neemias, ele mostra pra gente que diante da tristeza, das dificuldades, das perdas, nós não podemos deixar de servir ao rei. Ele aqui estava servindo o rei Artaxerxes. E nós servimos o Deus vivo, o Rei Todo-Poderoso, o Rei Jesus. Então, meus irmãos, não é hora de parar, é hora de continuar servindo. É hora de continuar trabalhando para o Rei Jesus, né? No versículo 1, você vê que ele diz: uma vez posto o vinho diante dele, eu peguei e ofereci, eu servi ao rei. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer diante de toda essa pandemia, diante de todas essas perdas, amados, não podemos parar de servir ao Rei Jesus. Outra coisa que ele nos ensina aqui é que às vezes a gente tenta ser forte demais. A gente tenta mostrar uma coisa que não é verdade. Irmãos, como nós estamos sofrendo com essa pandemia, com essas perdas. E a gente vê no versículo 2 ali que ele nunca
tinha estado triste diante do rei. E o rei pergunta por que está triste. Essa tristeza não é doença, é tristeza do coração. E a gente vê que ele ali não escondeu, ele não tentou ser forte. Claro, queridos, que às vezes a gente precisa mostrar, até mesmo nesse momento de pandemia, para aquele que ainda não tem Jesus, nós precisamos mostrar que nós não somos fortes, mas nós temos a força de Jesus. Mas a gente precisa estar abatido, a gente precisa mostrar a tristeza. E a gente, assim, não esconda a sua tristeza, não esconda a sua tristeza, principalmente diante do Rei Jesus. Você está triste? Mostre a sua tristeza, faça como Neemias, ele deixou o rosto dele. Deus conhece, Jesus conhece o nosso coração, ele conhece, mas ele gosta de ver, ele gosta que a gente chegue perto dele desta forma, né? Nós temos o nosso Rei Jesus, como aquele rei percebeu que Neemias estava triste. O nosso Rei Jesus, ele tem certeza, mas ele precisa que nós cheguemos até ele e colocamos a nossa tristeza em suas mãos. Senhor, hoje eu estou triste, eu estou mal, eu estou sofrendo com tudo isso, né? Porque Jesus sabe quando a tristeza é de doença e quando a tristeza é do coração. E com essa pandemia, a nossa doença aqui, ó, no coração. Mas aí ele serviu, ele trabalhou, ele mostrou a tristeza, aí vem logo o pedido do rei, né? O rei vai lá e chega para ele, né? Por que seu rosto está triste, né? Se você não está doente, isso tem de ser tristeza do coração, né? E ele vai e o rei diz, o que você me pede agora? Olha só, gente. O que você me pede agora? Quantas pessoas estão nos aproximando de nós, perguntando se a gente está precisando de alguma coisa? Neemias ali estava assim de frente para o rei e o rei dizendo para ele, o que você quer me pedir? O que você quer? Ele não podia ter chegado, eu quero isso, isso, isso. Não, olha só o que ele fez. No versículo 4, diz assim, o rei me disse, o que você me pede agora? Então eu orei ao Deus dos céus. Então, antes dele pedir qualquer coisa ao rei, o que ele fez? Ele orou. Ele orou. E a gente precisa criar, né, esse hábito, né, uma rotina na nossa vida de oração. A gente precisa, antes de qualquer decisão, antes de qualquer pedido ao homem, a ajuda, a qualquer coisa que venha, a qualquer um que venha te oferecer uma ajuda. Ah, você está precisando de ajuda. Ah, eu quero isso, 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 isso. Nem orou. Então a gente precisa fazer como ele. Olha, ele continuou servindo ao rei, ele não escondeu a tristeza. Quando veio a ajuda, ele, né, quando veio o pedido, o que você quer? Ele, na mesma hora, ele falou, peraí, ele orou a Deus. Então a gente precisa aprender com Neemias a orar. Antes de qualquer decisão, a gente precisa orar. Igreja, amados, a nossa igreja, né, eu digo nossa igreja porque eu sou missionária da Igreja Batista de Lagoinha, então eu digo minha igreja. A minha igreja vai passar de novo por todo aquele processo, né? Mas que Deus está no controle de tudo. Mas olha só, nesse capítulo 2 de Neemias, ele ensina aí, ó, 7 passos, 7 princípios para a gente reconstruir. E aí a gente já viu agora, logo no início, logo 3. É continuar servindo a Jesus, é não esconder a nossa tristeza, é mostrar a nossa tristeza para Jesus. Não é chegar no ombro do outro chorando. Ah, não, é para Jesus. Como Neemias mostrou a tristeza dele para o rei, o rei Artaxerxes, né? Nós também precisamos mostrar a nossa tristeza a Jesus. E precisamos também orar. A ajuda vai chegar. Pessoas vão aparecer querendo ajudar. Mas orem,
Orem para saber se é mesmo do Senhor. Aí, após a aprovação, né, ele orou ao rei, ao Deus dos céus, e disse ao rei: se for do agrado do rei, e se este seu servo encontrou favor em sua presença, peço que o rei me envie a Judá, a cidade onde está o túmulo dos meus pais, para que eu a construa. Então, que tinha a rainha sentada ao seu lado, me perguntou: quanto tempo vai durar sua ausência? Quando você voltará? E ele marcou o prazo, e o rei se deu por satisfeito e deixou ele ir. E ainda disse ao rei, né? Se for do agrado, né? Aí a gente vê que essa parte aí, a gente ainda vai trabalhar. Vamos devagar, né? Então, após a aprovação do rei, ele aproveitou para pedir mais ajuda, né? E depois que o rei falou ali, ó, eu marque o prazo, e o rei se deu por satisfeito e deixou ele ir. Quando ele viu a resposta satisfatória do rei, né, do rei Artaxerxes, ele parou: agora ele me deixou ir, vou lá. Vou com a cara e com a coragem. Não, ele não fez isso. A primeira coisa que Neemias fez foi pedir ajuda. Amados, não sinta vergonha de pedir ajuda. Não seja orgulhosa a ponto de você saber que você precisa de ajuda e não peça. A gente vê aqui que ele pediu ajuda, né? Aí ele falou assim, já que o rei deixou ele ir, né? Ele falou: quando voltará, marquei um certo prazo e me deixou ir. E eu ainda disse ao rei, o rei me deixou ir, mas ele vai continuar me ajudando. Ele falou: se for do agrado do rei, que ele me dê cartas para os governadores da região do outro lado do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá. E também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que me dê madeira para as vigas dos portões da cidadela do templo, para as muralhas da cidade e para a casa que deverei me alojar. E o rei me deu o que pedi, porque a mão bondosa do meu Deus estava sobre mim. Então, quando a gente decide reconstruir nossa vida, nossa igreja, nossa casa, né? Caso aí o Neemias era o muro da cidade, a gente vai precisar de ajuda das pessoas. A gente não consegue reconstruir nada sozinho. A gente precisa da ajuda de Deus, mas a gente vai precisar também da ajuda dos homens. Não dá, queridos, para lutar sozinho. Não tem como lutarmos sozinhos. Quando tomamos essa decisão de reconstruir, Deus permite que pessoas estejam ao nosso redor para nos ajudar nessa reconstrução. Quantas vezes você já tentou reconstruir algo sozinho? Quantas vezes? Você conseguiu sozinho? Não. Eu já tentei. Não, isso aí é mole para mim, isso aí... Não. A gente vai precisar de ajuda. A gente vai precisar de ajuda, tá? Sozinho não conseguimos fazer nada. Então a gente precisa pedir ajuda, precisa deixar o nosso orgulho de lado, encarar o problema de frente, tá? Não vem nessa que eu não vou conseguir, que eu não posso, que isso não vai resolver a situação, tá? Não tente reconstruir sozinho, você não vai conseguir. Primeira coisa que você precisa pedir ajuda, peça ajuda a Deus. Pediu ajuda a Deus, Ele vai surpreender você enviando pessoas que prestarão auxílio na reconstrução da sua vida, da sua família, da sua igreja. Ele vai enviar pessoas. Então, amados, a gente vê aí que a gente é só seguir esses 7 passos de Neemias, né? Os 7 passos de Neemias, que aí, ó, foi... eu gosto sempre de voltar para que vocês possam memorizar e pôr isso em prática.
essa mensagem que Jesus colocou no meu coração, pro coração de vocês, essa mensagem é para vocês levarem para outros também. E para isso a gente precisa estar aí, ó, anotando, memorizando. Então, olha só, Neemias, nesse capítulo 2, ele nos ensina aí 7 passos, vários passos, mas eu destaquei 7 só. Né? Não parar de servir ao rei, né? Não esconder a tristeza, orar, pedir ajuda. Olha, parece que está tudo caminhando bem. O rei liberou, o rei me deu a carta, agora eu posso chegar lá, né? Já mandou ajuda, mas sabe o que vai acontecer? Vai aparecer os opositores, aqueles do contra, aqueles que sempre vai ser contra o que você está fazendo. A gente vê aqui que com Neemias, lá no versículo 10 de 19, então ele viu que chegou, né, a Neemias, ele chegou lá, chegou em Jerusalém, mas ele foi recebido logo o quê? Com oposição. Quem eram os opositores ali? Lembra o nome deles? Né? Tobias e Sanbalate. Sanbalate e Tobias eram os que estavam contra. Queridos, quando a gente tenta reconstruir alguma coisa, o que não nos falta é pessoa contrária ao nosso trabalho. Aqueles que vão atrapalhar, aqueles que não vão, que vão ser contra, que vão tentar te impedir. Mas lembre de uma coisa, você tem o Senhor, você tem Deus. Neemias sabia que ali a mão bondosa de Deus estava com ele, né? Então ali ao chegar ele viu, foi logo recebido, sempre haverá, né? Como não Neemias sabia que Deus era o grande idealizador e patrocinador daquela reconstrução, esse foi o melhor incentivo. Você que está aí, ó, Igreja de Lagoinha, que está tentando reconstruir, que está tentando recomeçar, o que vai encontrar, esse não, agora não, vamos fazer isso, vamos manter fechada, sempre vai aparecer. Mas saiba de uma coisa, o grande idealizador da Igreja Batista de Lagoinhas, da sua vida, dos seus projetos, é o nosso bom Deus. E se Ele é, esse é o melhor incentivo para fazer a gente não desistir. Não tem como desistir com esses opositores. Eu não vou fazer mais nada não, fulano não quer ajudar, fulano está atrapalhando, fulano não veio. Sempre vai ter zombadores, vai ter opositores. No processo de reconstrução sempre vamos encontrar gente que será contra a obra de Deus. Sobre a obra de Deus, que Deus deseja fazer na sua vida, na sua igreja, na sua família. Mas uma coisa que você precisa fazer como Neemias: não desista. Não desista. Depois que você conseguiu ajuda, já ultrapassou, né? Você já encontrou ali os opositores, você não desistiu, o que fazer? Você precisa, querido, fazer um levantamento das partes destruídas. Aí no versículo 13, diz assim: de noite saí pelo portão do vale em direção à fonte do dragão e o portão do monturo, e inspecionei as muralhas de Jerusalém, que estavam em ruínas e cujos portões tinham sido destruídos pelo fogo. Passei ao portão da fonte e o tanque do rei, mas não havia lugar por onde o animal que eu montava pudesse passar. A gente vê aqui que Neemias passou dias avaliando o estado do muro. Através desta avaliação, Neemias pôde fazer um levantamento. Não há como traçar um plano de reconstrução sem saber exatamente o estado daquilo que precisamos, que precisa ser restaurado.
Não tem como. Você precisa avaliar, analisar, né? Ele precisou analisar lá o muro, como é que estava o portão, por onde ele ia começar, né? Porque se ele não fizesse isso, ele poderia começar reconstruindo um lugar que poderia ficar por último. Mas ele não, ele foi lá, fez um levantamento, inspecionou, e assim somos nós. Precisamos traçar um plano de reconstrução. Precisamos ser honestos conosco mesmo. Identificando e fazendo um levantamento daquilo que realmente foi destruído. A gente precisa ser honesto, porque às vezes a gente quer reconstruir algo que nem precisa de reconstrução. Mas a gente quer muito fazer aquilo. Então você vai lá, analisa a sua vida. Onde você está precisando reconstruir? É o quê? A educação dos filhos? É a sua casa, a sua família, é seu esposo? Faça um levantamento para que você comece a reconstruir dentro das prioridades. Depois que você avaliou, né? Depois que você fez esse levantamento, eu quero que você faça a quarta coisa. Sabe o que é? A sexta coisa, né? Creia no poder de Deus e na bondade da mão do Senhor. No versículo 18, Neemias fala: E lhe declarei como a mão bondosa do meu Deus havia estado sobre mim, e também as palavras que o meu rei me havia me falado. Lá no versículo 20 ele diz: Então eu lhe respondi: O Deus dos céus é quem fará com que sejamos bem-sucedidos. Nós, seus servos, vamos nos preparar e começar a reconstrução. Mas vocês não têm parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Olha que coisa maravilhosa. Ele não ficou crendo no rei lá que viu a tristeza do rosto dele, que concedeu a saída dele, que deu a carta para que ele conseguisse ajuda. Ele não creu nas pessoas que estavam ali ajudando com madeira, com os outros governadores. Ele não. Sabe em que ele creu? Ele creu somente no poder e na bondade do nosso Senhor. Neemias aqui, nesse versículo 18 e 20, né, do 18 ao 20 que eu li, ele incentiva os oficiais a reconstruir os muros de Jerusalém. Mas o mais importante no seu relato foi dizer que a mão de Deus havia sido bondosa com ele. E mesmo ele falando que a mão de Deus era bondosa, estava sobre ele, os opositores continuaram zombando. O verso 19 diz: Porém, quando Sambalate e Honorita, Tobias, o servo amonita, e um árabe chamado Gesem souberam disso, zombaram de nós e nos desprezaram, dizendo: O que é isso que vocês estão fazendo? Querem se rebelar contra o rei? Continuam zombando, continuam colocando palavras até na boca. É assim, queridos, que os opositores agem contra nós. Eles, quando estão vendo que a mão de Deus está sobre nós, que ali, eles não querem, né? Eles não querem, eles querem fazer a gente desistir, quer fazer a gente parar no meio do caminho, mas não. Neemias aí foi bem categórico, bem firme. Ele creu, né? Mas ele continua firme no Senhor. A gente reconstruir algo, gente, não é de uma hora para outra. Isso aí é uma questão de tempo. E nós precisamos saber que Deus está nesse negócio. Igreja de Lagoinha, Deus está com vocês. Membros, amigos que estão ouvindo essa mensagem, Deus está com vocês. Deus está aí para ajudar na reconstrução. Acontece sem que você tem que entender que nenhuma reconstrução acontece sem que você creia que Deus é Deus. Se você não crê,
você não vai conseguir reconstruir nada. Você precisa crer que Deus é poderoso para mudar a sua história e a sua vida. Tá? Olha, eu creio que Deus está falando a todos nós. E sabe o que Ele está falando? É tempo de transformação. É tempo de reforma. É tempo de reconstrução. Mas para reconstruir, queridos, você precisa continuar servindo ao Senhor. Você precisa continuar trabalhando. Você não pode desanimar. Tá? Não é um ano de pandemia que vai deixar você dentro de casa. Eu agora não consigo mais ir à igreja. Não. Você tem que continuar servindo. Você tem que continuar trabalhando para o Senhor. Não esconda a sua tristeza, mas mostre a sua tristeza para o Rei Jesus. Ore e peça ajuda, mas ora e peça ajuda ao Rei Jesus. Tá? Peça ajuda. Peça ajuda a Jesus, que Ele enviará pessoas para te ajudar. Você não pode sair pedindo ajuda diretamente ao homem sem antes consultar Jesus. Você precisa pedir ajuda a Jesus. Não desista diante dos opositores. Não desista. Faça um levantamento. O que vocês estão precisando? O que vocês estão precisando? A igreja de Lagoinha, a gente sabe que agora está precisando de um pastor. Mas que seja um pastor segundo o coração de Deus. Que seja um pastor, que não seja um pastor segundo o coração do homem. Porque muitas vezes a gente quer um pastor do nosso jeito. Um pastor que brinca, um pastor que ri, um pastor que passa mal, que passa a mão na nossa cabeça, que fala aquilo que a gente gosta de ouvir. Mas não, a igreja de Lagoinha está precisando de um pastor segundo o coração de Deus. E creia, por último, creia no poder e na bondade da mão do Senhor. Deus fez você como obra-prima da sua criação. E Ele conhece tudo que você fala. Ele sabe tudo sobre você. Tudo. Mas Ele respeita. O que eu amo no nosso Senhor é isso, o respeito. É o livre-arbítrio que Ele nos dá. Ele não é invisível. Olha, você está precisando disso, então você vai fazer. Não. Ele espera você pedir ajuda. Ele precisa, ele espera, tá? Ele respeita a sua decisão de confiar ou não na sua mão de poder. Então, diante dessa mensagem, o que você quer fazer? Você quer continuar parado, sentado, né, vendo as suas livezinhas sentado aí no seu sofá, né? Porque a nossa internet, o YouTube, o Facebook, as redes sociais aí, ó, tá recheada de mensagens boas, uma melhor do que a outra. Mas será que é isso que Deus quer? Que a gente continuemos sentados no nosso sofá, na nossa zona de conforto? Ou Ele pede pra gente fazer igual Neemias, sair e partir para a reconstrução? Aquele muro só foi reconstruído porque Neemias tomou a primeira atitude. Ele não esperou. Esperar alguém aqui vir me pedir socorro, eu vou esperar alguém aqui ver se quer me ajuda. Não, ele tomou iniciativa. Pediu ajuda ao rei, pediu ajuda aos governadores, enfrentou os opositores. Queridos, se levante. É hora de reconstruir. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês, abençoe a vida dessa amada igreja. Luísa pode sempre contar comigo, tá? Precisou de ajuda, pode me ligar, tá? Vamos orar? Vamos orar? Feche seus olhos, converse com Deus agora, fale com Ele aí. Qual é a área que você está precisando reconstruir? Senhor Deus, amado Pai, estamos aqui, Senhor, através dessa live, Senhor, algo que não está presencial ainda, Senhor. E agora, Pai, a nossa amada igreja de Lagoinha sem pastor, nós precisamos reconstruir, Senhor, mas nós precisamos da Tua ajuda. E estamos aqui te pedindo, Senhor, nos ajude a reconstruir a nossa família, a nossa saúde, a nossa vida, a nossa igreja. Mas isso tudo, Pai, a gente só pode fazer com a Tua ajuda. E hoje nós estamos aqui te pedindo.
Abençoe, Senhor, cada um que está ouvindo esta mensagem, que essa mensagem venha de encontro ao seu coração e que o Teu Espírito Santo continue, Senhor, trabalhando nesses corações. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que me concede mais uma vez de pregar a Tua palavra, de ser usada, Senhor, por Ti. Abençoe, Senhor, e guarde e perdoe os nossos pecados. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão.